Convido a secretária da Educação a ter o uso da palavra. Venha para... Toma posse da tribuna aí, por favor. Rapaz, eu estou ruim para ler demais, não estou vendo nada aqui. Eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do Tim do Café, como presidente da Câmara, a toda a mesa. Gostaria de cumprimentar a todos com meu boa noite. Eu estou aqui hoje, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. E eu quero agradecer à casa pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para falar sobre o fechamento, ou melhor, não foi fechada a escola, a Genê Soares, do Pega Bem. Ela não foi fechada. Ela foi fechada proporcional. Por quê? Do pré ao 5º ano, ela está funcionando normalmente. Só não tem do 6º ao 9º. Sabem por quê? Lá não tem professores qualificados para esse trabalho. Nós temos os professores efetivos que são qualificados, eles estão trabalhando. Matemática, história, geografia e ciências. Eles estão. Mas quando falta o outro professor, nós não temos professor para substituí-los. Como, por exemplo, a Cláudia, ela precisou de afastar por 2 meses de licença de saúde. É um direito dela. Nós não encontramos professor para substituí-lo. E o que aconteceu? Os alunos ficariam prejudicados. Conversando com a professora que fez pedagogia, que não era da área dela, a professora não queria, nós insistimos, e ela aceitou. Isto é, nós tivemos que contratá-la com a situação precaríssima, porque não encontrava outra. A superintendência nos autorizou a essa mulher estar trabalhando. Pois bem, em seguida, a mulher, uma mãe lá, diz que eu estava colocando qualquer uma lá. Mas nós não tinha como, ia fechar o ano. Não tinha como, nós não encontramos ninguém, nós não temos ninguém lá. Quando entra um professor lá de licença, nós não temos ninguém para substituí-los. Então, é muito difícil. Não foi porque lá somente 4 alunos. É porque nós não temos professor qualificados. Nós temos o Jackson lá, que ele é professor de matemática. Ele trabalha com 4, porque ele é efetivo com 20 aulas. E ele trabalha com 10. Eu só ministra 10 aulas. E 10 aulas, ele ficava com a Visnete. O que acontecia? Eu fiquei sabendo que o Jackson, ele batia o ponto e ia para casa. Ia para casa. Aí eu conversei com ele, falei, Jackson, mas você não está cumprindo o seu horário? Ele deu uma gargalhada, olhou para mim cinicamente e disse, eu não sabia que tinha que cumprir na escola. Como um professor não sabe que ele tem que cumprir na escola? Como o professor não sabe que ele tem que cumprir a carga horária na escola? Quando foi o ano passado, foi deixada a professora de educação física e nós passamos 4 aulas para o Jackson. E com isso, o Jackson, até julho, ele não mexeu com a Visnete. A Visnete não foi aberta para os professores. Então, minha gente, o Jackson esteve aqui e disse que é política.
Não é política. Nós não temos professores qualificados quando falta. Como que nós vamos fazer? Nós temos 4 alunos. Mas como que nós vamos fazer com a carga horária desses alunos? Se não tem professor, como que nós vamos fazer? Não tem como. Inclusive, não é política, sabem por quê? O Marquinho, que é da bancada do prefeito, o Marquinho me procurou para fazer ajeitamento para o Jackson. Não tem como fazer ajeitamento, sabe por quê? A gente tem que seguir a lei. A gente tem que seguir a lei. Eu não me esqueço que uma vez, a superintendente, quando eu ainda era diretora de escola lá do Beija-Flor, a superintendente me disse o seguinte: faça na lei. Tudo que você for fazer, faça na lei. E isso eu faço. Entendeu? Eu faço na lei. Ele chegou e me pediu que eu tirasse, que ele fosse professor, que ele trabalhasse com a Visnet. Eu já tenho funcionário da Visnet no São Sebastião. Ele me pediu que eu trabalhasse na secretaria. Eu já tenho o quadro da secretaria. Tem que saber o seguinte: o professor, ele tem que adequar a escola. Não é a escola adequar ele. Porque no dia que eu disse para ele que ele não poderia estar cumprindo o horário em casa, ele me disse o seguinte: eu tenho que almoçar. Ele tem que cumprir 20 aulas. Seria o quê? 5 aulas, se ele queria, durante a semana. Ele teria que cumprir 5 aulas durante a semana, 4 dias, que daria 20 aulas. Ou então, como ele queria o primeiro período vago, que ele me disse que ele tinha que almoçar, que trabalha em outra escola, então ele teria que trabalhar 4 aulas por dia durante 5 dias, mas ele queria um dia de folga. Nós não podemos, gente, no primeiro dia, ele pediu para a esposa dele falar que ele estava em outra escola do estado e que traria atestado. Isso não existe. Isso não existe. No momento que ele estava, era o momento que ele estava aqui. Ele me procurou e falou comigo assim: Tida, eu preciso de trabalhar à tarde. Eu falei: como? O 1º ao 5º é de manhã. Aí ele não queria. Eu falei: se você tem as suas 20 aulas para você trabalhar de manhã. Ele não quis. Ele queria ajeitamento de forma que o ajudasse. Então, gente, igual ele disse que o plano de carreira estava falho, o plano de carreira estava falho, sabem por quê? Porque ele queria que o beneficiasse. E o plano de carreira foi feito, e vocês votaram no plano de carreira, vocês estudaram o plano de carreira. O plano de carreira é global, ele não tem que beneficiar A ou B, ele é global. Porque um funcionário, ele vai adequar a instituição, não é a instituição que tem que adequar a ele. E eu muito me admiro, gente. Ele disse que eu fechei toda a escola. Eu não fechei toda a escola. A escola foi fechada do 6º ao 9º. Lá permanece do pré ao 5º ano. E outra coisa, gente, nós temos 4 alunos. E esses 4 alunos estão prejudicados. Eles estão prejudicados. Ele tem que entender que a escola, ele não está lutando pelos 4 alunos. Ele está lutando pela causa própria. Sabem por quê? Ele ganha mais de R$2.000 em frente à casa dele. A esposa dele ganha mais de R$800 em frente à casa dele. Ele não está lutando pelos 4 alunos que tem lá, não. Ele está lutando pela causa própria. E não tem como, gente. Não tem como. Como eu vou fazer? Eu pergunto para vocês. Como eu faço? Se lá não tem professor qualificado.
Se um professor entra de licença, eu não tenho outro para colocar no lugar dele. Os professores, os alunos vão ficar prejudicados? Eu trabalho em prol dos alunos, eu não trabalho em prol de funcionário. Eu trabalho em prol dos alunos. Eu defendo os alunos. Então, são 4. Mas o que é que a lei fala? Você não pode negar atendimento. Mas não tem que ser ali, não. Não tem que ser ali. Ele pode ser lá no São Vicente, como é. Lá tem um transporte. Gente, antigamente a gente não tinha transporte. A gente andava a pé. Era tudo muito difícil. Agora pega nas casas. Então, eu não vejo por que disso ter acontecido. E se é política, o Marquinho foi lá, conversou comigo. Eu expliquei para o Marquinho como eu gostaria que todos vocês fossem lá e conversassem comigo. Eu me dispus, a secretaria está aberta, a porta está aberta para vocês. Quando vocês quiserem, podem ir, gente. Eu estou lá para atender vocês. Então, o que acontece? E veio uma senhora aqui e falou uma boa asneira, mas vocês, pelo que ela falou, pasmem vocês não sabem o que eu passei lá com aquela mulher e com o esposo dela me xingando, me agredindo, falando coisas horrorosas. Eu não tive medo. As meninas que estavam comigo ficaram com medo, sim. Elas ficaram com muito medo. Eu não fiquei com medo, sabem por quê? Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Isso não existe em mim, medo. Eu tenho respeito com as pessoas, mas medo eu não tenho. E outra coisa que eles têm que entender, eu represento o governo. Eu represento o governo. Existe uma hierarquia e ela tem que ser respeitada. Eu não faço nada porque eu quero fazer, porque eu estou de picuinha. Não, eu faço porque eu tenho obediência. E lá é um lugar que nós chegamos a um consenso que não tem como, gente. Não tem como, de forma alguma, porque os alunos estão prejudicados. Eu já ouvi dizer, coisa que eu não posso provar, que os alunos estão muito satisfeitos no lugar que eles estão. Porque criança gosta disso, adolescente gosta disso, gosta de sair. Então, eu não tenho como aquela escola manter aberta do 6º ao 9º. Inclusive, do pré ao 5º, eu estou com a professora lá de fora. Ela é do município de Itaiomi. Ela está lá, porque a gente não tem professor, todos os professores. Entendeu? Estamos com a equipe, inclusive, o Jackson manipulava os funcionários e a comunidade para não assinar a ata, gente. Eu fiz uma reunião lá, o que foi falado na reunião estava ali escrito, eles negaram de assinar. Mas quando o Jackson nasceu, eu já era professora. O que é que eu fiz? Eu tirei foto. Eu tirei foto que comprovava a permanência deles ali. Então, é assim, então manipulando as pessoas. Outra coisa, como é que ele faz manipulação, eu posso mostrar para vocês. Eu tenho ali atas que não teve ninguém que assinasse. Eu fiz uma reunião no início do ano, lá todos assinaram a ata que estavam presentes, e ainda me pediram desculpa pelo que aconteceu. Eu ouvi coisas horrorosas. Eu não corri dali, gente, porque eu não tenho medo. Mas as meninas que estavam comigo, elas tiveram muito medo. O rapaz que estava comigo, ele chega na porta, o tanto que eles me afrontavam, eles me falavam. Eu não dirigi nada, eu me calei, porque quem cala vence. Eu me calei.
Agora, pensa vocês, eu enfrentando uma reunião e, de repente, uma senhora fala tanta asneira, ela esteve aqui, e vocês viram o que ela direcionou a mim? Imaginem vocês o que ela falou comigo lá. Aqui não era reduto dela, lá era. Inclusive, ela levou parentes dela para a reunião, que não tinha nada a ver com a escola. Ela levou. Eu escutei. É muito difícil, gente. Não pensa vocês que é fácil para mim. Não é fácil. Não é fácil. Tenho que fechar, não tem como fechar, mas as pessoas deveriam entender. É só isso. Só entender. Eles não estão sem aula, eles estão indo para uma escola que tem aula. Inclusive, a mulher que esteve aqui, ela diz que, por causa da filha dela, mas ela tem uma filha no ensino médio já em São Vicente. Por que a filha dela do ensino médio, ela pode ir para São Vicente e do sexto ao nono ela não pode? Tenho dito. Outra coisa, diferente do que a escola do Pega Bem, se vocês me permitirem, vocês falaram ali sobre o fechamento do Dom Carloto. Vocês querem que eu esclareça agora? Eu posso esclarecer agora? Tida, boa noite a todos. Bom, foi até eu que fiz o requerimento, que eu tive lá na comunidade, e algumas pessoas da comunidade me disseram que uns acharam bom da escola ter fechado e outros acharam ruim, né? Porque o que eles me alegaram lá foi que o prefeito do Engenheiro Caldas, o transporte escolar é melhor do que o daqui, alguns falaram assim, né? E a escola fechou, eu sei que não tem tanto aluno, mas dentro da comunidade lá no distrito, lá só tem uma igreja, escola e um campo de futebol, né? Então, para a comunidade perder uma escola, quando abre uma escola em qualquer comunidade, o pessoal fica tudo feliz, né? Uma escola perto de casa, meu filho. Então, é isso aí que é a questão. Porque, eu até perguntei o porquê, claro, eu quero saber por que fechou, você vai explicar aí, a gente vai ver para a gente entender, né? Porque tem pessoas que achou ruim de ter fechado, porque está pareado na escola e até agora a criança tem que vir cá para o Taruaçu. E segundo o que eles me falaram, que o imóvel da escola, que ela era estadual, né? Municipalizou, acho que foi em 2018, né? Ou 2019, ela era estadual. Aí, é estadual. Lá? Lá no Dom Carloto. Aí passou para o município e agora fechou. Inclusive, uns tempos atrás tinha surgido uma história aí que ia municipalizar as escolas, né? Na verdade, eu acho que o Estado tem mais competência de manter as escolas, igual todas nós que são 10, né? O Estado tem mais fôlego para aguentar, fazer manutenção e manter funcionando do jeito que está aí. Quando municipaliza, aí o que acontece? O município não tem a estrutura que o Estado tem. Segundo o que eles me falaram, lá teve uma manutenção no telhado que tem que fazer, aí preferiu trazer para o Taruaçu, alugando uma casa cá e trouxe para cá. Aí você podia explicar para nós com todo respeito, que a gente tem que saber o porquê, né? Claro. Eu fui lá em Dom Carloto porque eu não estava encontrando professora do 1º ao 5º. Aí procurei no Cavate, procurei engenheiro, pedi. Aí fiz uma reunião lá. Lá tinha 3 alunos. 3. Aí eu perguntei para os pais o seguinte: me ajuda, arruma uma professora, eu não estou conseguindo, me ajudem. Aí eles falaram assim: não tem jeito, não acha. Eu falei assim: por que vocês não levam seus meninos lá para a residência? Porque lá em Dom Carloto era multisseriado. E lá em residência, não é. Então, cada aluno vai ter a sua turminha. Cada menino vai ter a sua turminha. Eles acharam por bem que viesse. Eles acharam por bem. Não fui eu. Outra coisa, o pré. Aí eles falaram comigo: ô Tida, depois da reunião, eu preciso falar com você.
Falei, pois não. Terminou a reunião, reuni com os alunos do pré. Um pai, que até um pastor lá, me disse o seguinte: nós não estamos satisfeitos com o professor. Nós não estamos satisfeitos com o professor. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer o quê? Aí na hora, a gente conversando, aí eu disse, por que vocês não levam esses meninos lá para a residência? Aqui é muito seriado, lá vai ter a turminha de 4 anos, a turminha de 5 anos. Por que vocês não levam para lá? Mas e monitora? Não, a servente escolar daqui, que vocês gostam tanto, vai acompanhar. E acompanhou. Só que esse ano não pôde permanecer no estado, porque devido ao ensino médio ser em 2 turnos, né? Não pôde permanecer no estado. Aí a Henriqueta me disse, Tida, não tem como. Aí eu procurei uma casa para alugar. Aluguei uma casa. Gente, vão lá para vocês verem que gracinha. A casa adaptada do jeito que os menininhos do pré, porque lá funcionava emprestada, a gente funcionava lá emprestado, o que acontecia? Eles estavam no meio de adolescentes, de todos, né, do 1º ao 9º ano. E lá não, lá eles têm os brinquedinhos deles, tem a biblioteca deles, tem o lugarzinho deles brincar. Eles estão maravilhados. Eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu. A melhor coisa que aconteceu. Porque eles mesmos pediram. E tem o transporte que pega. Tem o transporte que pega direitinho. Só do 0 a 5 anos? Hã? Lá é só do... Não, essa escola que eu aluguei é só de 4 e 5 anos. É. E mantém a escola lá Do estado. no estado? É. É na residência. Porque Dom Carloto fechou. Já tinha fechado. É. Não tem. Infelizmente, gente, não tem aluno. Não tem aluno. Os meninos estão crescendo. Às vezes nem cresceram ainda, os pais pegam e levam embora para tentar uma vida nova lá fora. A gente entende. Entendeu? Ali no São Sebastião, por exemplo, nós já funcionamos com 480 alunos. Hoje nós temos o quê? 254. E esse ano a monitora continua acompanhando eles? Acompanha. Inclusive, o que eu fiz? Para evitar de contratos, a servente escolar, né, a SB, que trabalha lá, ela vem, ela tem que fazer 6 horas. O que ela faz? Ela vem, acompanha o aluno, busca o aluno e traz para a escola, chega às 7 horas. 7 horas ela entra, vai cuidar da merenda e cuidar ali. Quando é o horário de terminar, ela vai embora com eles e vai entregar os outros alunos. Dona Tida, eu queria só saber, porque o nobre colega Zé Geraldo, ele citou que tem alguns, que eu acho que o prefeito de Jerucaldo busca alguns alunos, tem isso aí? Lá tem o transporte que leva criança para o Jerucaldo. Tem esse caso mesmo de alguns alunos É verdade. do Dom Carloto que estuda no É Jerucaldo? verdade. Antes, quando existia a escola no Dom Carloto, eles já buscavam ali. Eles já buscavam ali. Entendeu? Mesmo com a escola lá, eles vinham e buscavam. Da mesma forma que o Alvarenga pega a aluna ali na virada e leva para lá, o engenheiro também pega e leva para lá. Na verdade, nós perdemos aluno para 5 municípios, né? Aluno, comércio, título de eleitor, né? Que é o que faz o município movimentar em termos de censo, o título de eleitor, né? Nós perdemos por Itaiumi, perdemos aqui na Serra dos Moura por Alvarenga, na residência para Dom Cavate, lá. Então nós perdemos 5 municípios. Esses 3 itens que eu citei aqui. Correto. Mas o que acontece? O nosso município é muito grande, a extensão territorial dele é muito grande. O Engenheiro é pequeno, Alvarenga é pequeno. Eles pegam mesmo. E nós não podemos fazer nada. Você acha certo o prefeito ir lá e brigar com o prefeito de Alvarenga porque está pegando aluno do lado de cá?
Não existe. O engenheiro, a mesma forma. Então, nós não temos como proibir. Nós não temos como. E hoje, nós ainda vivemos numa democracia. Ainda vivemos. Dona Tida, já que está nesse assunto, pelo que a senhora me falou aí, a respeito dos alunos do Dom Carloto, depois eu vou falar a respeito do Pega Bem. Parece que foram poucos alunos do Dom Carloto que vieram para a residência. Só falou que tinha muito pouco aluno lá na escola, né, do Dom Carloto. E uma parte vai para Engenheiro Caldas. Não seria sensato fazer uma consulta com a comunidade do Dom Carloto, uma consulta pública, se a comunidade não prefere pertencer ao município de Engenheiro Caldas, levando em conta que já o município de Engenheiro Caldas já dá essa assistência para eles. Eu já tive até a oportunidade de conversar com várias pessoas lá, até mesmo na época da eleição, eles votam. Quando eu fui lá, eles confundiram meu nome até com o Juninho do Engenheiro Caldas. Você entendeu? Porque eles já conhecem muito o Juninho do Engenheiro Caldas. Eu acho que a comunidade, hoje, no meu modo de ver, eles preferem mais a tutela do município de Engenheiro Caldas, levando em conta que estão mais próximos do Engenheiro Caldas. Não seria... É uma sugestão, né? Às vezes, se você fala isso da primeira vez, causa aquela... né? O Juninho está dando ideia de entregar o Dom Carloto para o Engenheiro Caldas. Jamais. Mas como tem alunos que estão sob a tutela do município de Engenheiro Caldas, na saúde, o município também dá assistência lá também. As estudantes universitários, alguns também parece que vão com o Engenheiro Caldas. O que a senhora acha? Porque no meu modo de ver, eu já conversei com alguns colegas aqui, que se o município de Tarumirim está muito grande, e a população só reduzindo, inclusive, nesse ano, o município está perdendo mais de 300 mil por mês, depois do censo, né? Então, ou seja, o município está perdendo recurso e a despesa aumentando. Então, vou deixar essa abertura aqui, né? Tanto com Dom Carloto, como Pega Bem. A senhora também falou que tem caso de alunos lá da divisa que vão para o Alvarenga. Porque o Pega Bem, ele está muito próximo ao Alvarenga. E aí, eu até tenho aqui uma resposta da senhora, a senhora me mandou, foi ano passado, foi em janeiro de 2022. Eu até agradeço a senhora, por sempre quando eu mando algum ofício, a senhora sempre me atende prontamente. Então, aqui eu tenho essa resposta, a justificativa que a senhora falou, a senhora mandou via ofício, né, que a dificuldade com profissionais da educação, não só o número reduzido de alunos, mas aos profissionais, tá? Só até justificou aqui. Aí eu ia deixar também um pedido, que eu tive na escola do São Vicente essa semana, e eu pude presenciar lá os alunos do Pega Bem, conversei com o diretor da escola do São Vicente, e a única coisa que eu estou vendo, que acho que precisa dar uma melhorada, é na questão do transporte. Só desculpa eu estar saindo do assunto, tentando outro, mas já aproveitar para depois não ficar muito demorado, porque eu não preciso voltar no assunto de novo. O transporte, parece que o transporte que leva os alunos para o Pega Bem é o mesmo que faz na adjacência ali. Vai no Ferrugem, vai lá no Diamante, e aí a chegada tudo bem, os meninos chegam quase 7 horas da manhã, mas eles tem que sair muito cedo lá do Pega Bem. Os pais têm que levantar 5 horas da manhã, e aí os meninos vêm. Aí até aí está tudo bem com os meninos chegando às 7. Só que eles estão chegando muito tarde lá no Pega Bem, estão chegando às 1h30, quase 2 horas da tarde.
devido o transporte estar fazendo a adjacência no São Vicente. E eu vi os meninos brincando mesmo no pátio lá, depois do horário do almoço, né? Aí eu perguntei, falei, eles estão aguardando o transporte? É, porque o transporte faz entrega, né, os outros alunos aqui na Ferrugem, para depois levar eles. Aí deixar esse pedido para a senhora, se puder melhorar essa questão do transporte, de repente ter um ônibus ou uma van só para estar por conta desses meninos do Pegar Bem, né? Não sei se seria possível, tá? E eu acho o seguinte, que a senhora apresentou o argumento da senhora, e os pais, a gente não pode tirar o mérito de ninguém, porque qual o pai, qual a mãe que não quer o seu filho perto deles, né? Então a gente também não pode tirar o mérito deles. E a gente entende também a dificuldade, né, de achar profissional. Você entendeu? Porque até então a gente não tem como colocar essas aulas de videoconferência parte, né? Porque se pudesse, poderia até suprir, né, por videoconferência. Mas eu tenho certeza que só vai estudar uma maneira, quem sabe, né? Porque só deixou uma abertura, só fechou parcial, só não fechou total, né? Não. E só deixou uma abertura que foi mais por causa de profissional que não estava tendo. Mas no meu modo de ver, se surgir profissionais, eu tenho certeza que só vai ver o lado daquela comunidade também. Obrigado, senhora. Tá, mas deixa eu te falar. Nós tivemos um caso lá o ano passado da professora de português. Ela é contratada. Aí surgiu uma aula no estado para ela e ela nos abandonou em agosto. Nós ficamos sem ninguém, correndo atrás. É isso que acontece. Então não tem como permanecer. É por falta de profissional mesmo. Não tem como. Eu sou a secretária. É um prazer, né, de só ter nos atendido aqui o convite. E eu queria só aproveitar uma oportunidade para o senhor ter deixado claro que estava disposto a responder as perguntas. Eu queria só perguntar se só poderia nos informar em relação ao pessoal do transporte, né, que até no início do ano ficaram 5 meses sem receber. E se caso já foi resolvido o problema, já estou me pedindo desculpa antes. E a senhora falou que gosta muito de trabalhar dentro da lei, isso é muito correto. E gostaria que o senhor também explicasse em relação a esse atraso, qual a lei que nos amparou e deu o poder da educação de deixar os trabalhadores que puxam os alunos 5 meses sem receber. Gostaria que o senhor pudesse me responder essa pergunta. Olha, eu não respondo pela educação, o transporte. O transporte tem a pessoa já direcionada a isso. Eu não sei nada de transporte, nada que você me perguntar. Como eu te disse, nós respeitamos uma hierarquia. É isso aqui para eu fazer, é isso aqui que eu vou fazer. E o transporte não é meu, tá? O transporte, quem responde pelo transporte escolar é a Larissa. Eu não tenho como te responder. Então só me desculpa. Né? Tem coisa que às vezes, né, a gente se engana. Eu pensei que só poderia nos... Mas valeu, obrigado. Bom, pegando uma oportunidade na palavra do senhor Antônio aqui, então ela poderia também, se ela pudesse convidar ela para vir explicar para a gente aqui, porque nós estamos tendo muita cobrança do pessoal do transporte escolar, porque dá despesa, tem que pagar motorista, tem posto de gasolina, manutenção. As estradas muito ruins, o carro estraga diariamente. E tem uns aí que estão trabalhando no chinelo, como se diz, né? Já com o teto furado no posto, em várias oficinas. Se ela pudesse vir explicar para nós aqui, que aí a gente tinha um argumento para falar para eles, né? Para explicar para eles. Só isso. Muito obrigado. Porque, infelizmente, eu não respondo pelo transporte, não tem como falar. Só, secretário, eu quero, assim, parabenizar a senhora pela disposição, né, de só ter vindo aqui. E
eu acho que a senhora tem as limitações, a senhora é uma pessoa de confiança do Poder Executivo, todas as ações que a senhora assume, né, dentro das suas prerrogativas, tem que estar alinhado também ao chefe, né, uma vez que é comissionado de confiança. E a gente vê que a senhora tem feito um trabalho assim, eficiente, né? A gente sabe que a educação, ela hoje já vai ficar muito difícil, porque professor tá ficando uma profissão escassa, né? Porque hoje você vai falar com estudante, você vai ser professor, esses meninos ficam até bravos, né? Menino pequeno, eu gosto sempre de brincar com a criança. O que você vai ser? Você vai ser professor? Não, vou ser dentista. Não, vou ser advogado. Não, vou ser médico. Então não está tendo incentivo, até mesmo dos pais, para as crianças, né? Nossos avós foram professora, minha mãe foi professora, minhas tias todas foram professoras, e hoje está tendo essa dificuldade. A gente está vendo essa dificuldade. E é uma profissão, né? Uma profissão muito assim, sabe? Antigamente a professora era uma autoridade, né? Era uma autoridade, uma professora, né? Não é que ela deixou de ser autoridade, mas antigamente tinha mais respeito, né? A profissão da professora, porque o que ela fazia na sala, o pai e a mãe assinavam embaixo, né? Então hoje, devido às mudanças, veio para melhor e às vezes veio também para pior, porque tirou muita autoridade dos professores. E eu quero também falar que a dona Tida, ela foi administradora do asilo, eu tive a oportunidade de participar com ela. Hoje a gente tem visto o asilo numa situação difícil, precária, e eu tive a oportunidade de ver o trabalho da dona Tida na frente do asilo, pedindo para todo mundo. Então, hoje o asilo, às vezes, está em dificuldade por falta, às vezes, disso aí. E a dona Tida, ela fez um ótimo trabalho no asilo. Eu estou falando que hoje o asilo está em dificuldade, até mesmo para funcionar. Está em dificuldade. Então, ela fez um ótimo trabalho no asilo e funcionou muito bem no período que a senhora teve na frente lá, né? Oxalá, quem sabe a senhora possa voltar lá para não deixar o asilo fechar, né, dona Tida? E hoje a gente está vendo lá que está precisando de uma pessoa como a senhora, né? Que não olha partido, não olha pedir para todo mundo. Eu mesmo já várias vezes já fui lá e a senhora me pedia, e eu pedia para frente, né? Minha mãe mesmo já mandou ajuda para a senhora, que só estava pedindo. E é assim que funciona, né? Pessoa que está na frente de uma instituição que depende de doação, precisa de todo mundo, não pode ficar olhando partido. E quanto à escola do Pega Bem e do Dom Carloto, eu deixo essa ideia aí, viu, Marquinhos? O que eu estou vendo, você entendeu? Lá na frente fazer uma consulta, ou até nesse mandato nosso, nessa gestão nossa, Tim, a gente fazer uma consulta à comunidade do Pega Bem e uma consulta à comunidade do Dom Carloto, já que tem alunos do Pega Bem indo para o Alvarenga e alunos do Dom Carloto indo para o Engenheiro Caldas. Será que vale a pena o município ficar com a área desse tamanho e sem recurso? A população diminuindo? Tá? Então eu vou deixar isso aí. Se vocês quiserem abraçar, a gente conversar com a comunidade, marcar uma audiência pública, conversar com a comunidade do Dom Carloto, conversar com a comunidade do Pega Bem, porque a gente tem que visar o que é melhor para a população, né? Tá bom? Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, colegas vereadores. Meu microfone está um pouco falhando aqui. Queria agradecer, secretária, a senhora pela presença aqui mais uma vez, né? A gente, quando faz um convite e é prontamente atendido, né? A senhora não tinha data não tem obrigação de ter data, né? E logo depois do convite a senhora veio e falou o seu lado, né? A gente ouviu aqui um lado, agora ouviu o outro. E aí, assim, fica difícil para você avaliar
que nós não estamos aqui para ser juiz, né? Nós estamos aqui para escutar. E foi bom a senhora ter vindo, porque uma parte falou, agora a outra falou. Mas eu só queria dizer para a senhora o seguinte, olha, essa questão do pegar bem, eu até entendo a família lá, lógico, né, eu sou de lá. A escola do pegar bem, gente, para quem não sabe, aquilo foi uma luta muito grande para a gente conseguir aquela escola lá. Eu fui aluno, assim, que ela foi de quinta a oitava, né, na época falava assim. Então, assim, aluno lá que começou com mais de 20 anos de idade, hoje é professor. Então, aquela escola tem um valor, assim, para aquela comunidade, sabe? Uma coisa, talvez até mais do que a outra. Eu não vou dizer que tem que ser assim, mas o pegar bem é assim. Infelizmente, hoje a gente vê uma realidade muito, muito triste, porque praticamente toda casa da zona rural tem 1 ou 2 pessoas, no máximo 3 vivendo lá, né? Então, assim, a população muito envelhecida, não pegar bem, tá assim, para todo lado tá assim, principalmente na zona rural, né? Pouco aluno aqui na sede, lá, né, nas escolas rurais também, poucos alunos. E, infelizmente, nesses últimos 6 anos, foram fechadas a escola do Vargem Alegre, né? Água Santa, Santa Rita, Pega Bem, agora Dom Carloto. É lógico, né, que a gente sabe que não é a vontade de uma gestão nunca fazer isso, porque fica para a história uma situação assim, né? Nossa, passou na minha mão naquela época, a época estava difícil, então nós temos que fazer esse esforço todo. Mas eu pergunto à senhora, no Estado está fazendo fila de professor concorrendo à vaga no Estado. Eu sei porque eu tenho acompanhado muito assim, essa questão de Estado, porque tem muito amigo que está nessa época do início de ano, né? As pessoas ficam aí procurando uma vaguinha para dar umas aulas no Estado. E qual que é a política do município para procurar esse professor para onde está faltando, assim? Porque, com certeza, a diferença de salário é muito maior, né, do Estado para o município. E outra pergunta que eu faço para a senhora também é o seguinte, a senhora é a favor da municipalização das escolas? Porque com tanta dificuldade que o município tem para manter as escolas e tudo mais, a senhora acha que se a gente, tomara que isso nem volte mais, eu estou totalmente contra, mas se essa história voltar de novo, a senhora, assim, pelo que a senhora tem experiência, né, na educação, a senhora seria a favor de uma municipalização para as escolas, ou só também seria contra? É só uma opinião, né? E lamentar, porque assim, a escola do Pegar Bem, né, gente, com todo o valor sentimental que tem, com toda a dificuldade que foi para abrir aquela escola, e hoje, assim, não só a escola, mas as famílias diminuindo e tudo mais, né? É triste a gente perder, é muito difícil, é muito ruim, né? E quando a gente perde uma conquista que a gente valorizou tanto quando conseguiu, talvez até por isso que a senhora escuta alguma coisa que às vezes nem deveria ter escutado. Então, assim, a gente tem que também tentar relevar, eu sei que a senhora tem experiência para isso, e te desejar sorte na frente aí, né? Que a gente possa continuar e Deus abençoe todos, que o melhor seja feito. Olha, quanto ao Santa Rita, quando nós fechamos o Santa Rita, tinha um aluno. E a mãe dele não aceitava que ele viesse para o São Vicente. Aí, quando fechou a escola, ele veio, ele era o melhor aluno lá do São Vicente, ele amava a escola do São Vicente. Então, muitas vezes, é os pais que colocam dificuldade, não são os filhos, são os pais, porque eles querem. Eu também quero, gente. Eu gostaria muito de manter as escolas todas abertas, eu gostaria, mas se não tem como, eu vou fazer o quê? Infelizmente, hoje nós temos aluno. Agora, quanto a funcionários que estão, professores, procurando o Estado, tem lugar que divulga vaga 3 vezes e não encontra professor. 3 vezes e não encontra professor. Então, assim, não está só no município, está no Estado também. Nós estamos em falta. Eu falei que ainda ia chegar o tempo que ia faltar professores. E já está aí. Já está faltando. Eu comecei em 79. A gente corria atrás de uma vaga. A gente lutava por uma vaga. Hoje, quem não tem um dia de serviço, chega lá e pega, e trabalha. Entendeu? Então, assim, não é só o município, é o Estado também. Agora, quanto à municipalização, eu entendo o seguinte, eu já fui muito contra a municipalização.
Mas o que é que acontece? Essa lei, ela vai acontecer da mesma forma que aconteceu com o pré. Foi falando em municipalizar, até que um dia, final do ano, hoje o pré pertence ao município e acabou essa história. E foi para o município. Eu acredito que eles estão falando, sempre falando, que por lei, a lei federal fala que do 1º ao 5º ano, do 1º ao 5º não, até o 9º, é do município. Mas agora eles estão investindo aonde? Só do 1º ao 5º, estão falando do 1º ao 5º. Vem o 1º ao 5º, depois vem o 6º ao 9º. Porque o Estado quer ficar somente com o ensino médio. Somente com o ensino médio. Então, é a política deles. A gente não tem como ir contra. Não é que seja a favor ou contra. É a política. Ela vai acontecer. Mas hoje, mas amanhã, ela vai acontecer. Inclusive, teve uma proposta o seguinte. Teve uma proposta para o município que, se municipalizasse as escolas, o que aconteceria? Reforma para as escolas. O Sinfrônio Bonfim seria para o município. O Manuel Jaquim não, porque lá tem o 6º ao 9º. Mas o Sinfrônio Bonfim seria para o município. Iria reformar todas as escolas do município, todas. Construir escola no Vai e Volta, construir escola no São Vicente e reformar todas as escolas. Aquela escola do São Sebastião, ela seria como uma escola de primeiro mundo. Ela seria excelente. E outras escolas a mais. Então, e outra, nós teríamos 25 veículos. Nós teríamos 5 ônibus, 5 micro-ônibus, 5 vans, 5 combis e 5... me falhou agora. Nós teríamos 25 veículos. Se o município tivesse aceitado a municipalização. Mas o prefeito achou por bem de não municipalizar. Ele perdeu. Sabe por quê? Porque vai municipalizar mesmo. E o dia que municipalizar, eles não vão dar um centavo. Vai perder tudo. O que eles fizeram a proposta, eu estive num congresso em Belo Horizonte o ano passado, aí eles estavam conversando, eu falei assim, mas a gente, como que é? Eu tenho interesse. Aí ele foi me explicar. Aí ele falou que daria 12 milhões de reais para municipalização. As escolas de Tarumirim ficariam um brinco. Não teria que ter esse tanto de contratos, de terceirizar transporte. Nós teríamos todos os transportes, inclusive para as universidades. Mas não aceitou. Então, se isso... E os professores do Estado, eles não perderiam. Eles permaneceriam recebendo do Estado, tendo todas as regalias do Estado, só que trabalharia para o município, eles seriam cedidos para o município. Aí, então, olhando por esse lado, eu achei por bem municipalizar. Eu achei por bem municipalizar. Porque se ele não municipalizar, como se diz, por bem, ele vai municipalizar por mal. Ele vai municipalizar e não vai ganhar nada. Senhora Dona Tida, é o seguinte, o governo queria, no caso, tirar um cargo das costas dele, que esse governo que está aí fala até em privatizar a educação. Então, o que acontece? Se pegasse as escolas para o município, o primeiro ano ia ser uma maravilha, né? Tinha carro novo, as escolas reformadas, e o dinheiro que ia entrar, mas e depois? Depois o município não ia aguentar a manter. Porque é muito gasto, eu sei que escola dá muito gasto, que a gente sabe, eu já trabalhei em reforma de escola em outro estado, e o nosso município não tem assim estrutura para ter esse tanto de escola para manter ela funcionando com conta de luz, conta de água, manutenção de telhado, várias coisas, né? Então é um caso de pensar mesmo, né? Porque se isso acontecer futuramente, eu sei que eles vão passar mais
recursos para os municípios, né? Porque vai vir do Estado para os municípios. Mas não é fácil, é uma coisa que tem que ser muito bem estudado, né? Tá. Mas isso não é lei estadual, isso é uma lei federal. Isso é lei federal. Mas hoje, mas amanhã vai acontecer. Gente, então, meu muito obrigado e quando precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado, Tida. Gente, tem ata ali da escola do Pega Bem. Se vocês quiserem, eu posso passar de Dom Carloto. Estão todos ali, tá? Se vocês quiserem ver, estou à disposição. Da sequência, agora no horário político, com os vereadores inscritos. Juninho Campos, por favor. Senhor 3 presidente. minutos. 10 minutos, senhor presidente. Senhor presidente, qual cumprimento todos os pares dessa casa, servidores,